Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live da História Revista, né, dentro do projeto de lives da História Revista, e atendendo também uma proposta de atividades no âmbito da universidade pública, gratuita e de qualidade, né? E hoje eu estou aqui numa live muito especial com o nosso convidado, que é um geógrafo, né? Já apresento ele em alguns segundos, mas antes eu quero dizer que é um dia especial também por estar aqui com o Itamar, que é escritor, geógrafo, e hoje que é o Dia do Historiador, né? Então, nós da História Revista estamos comemorando esse Dia do Historiador, não é? Num momento muito especial, né? Quando a nossa profissão foi regulamentada finalmente, né? E foi publicada no Diário Oficial a regulamentação da profissão, né? E que foi possível, né? Porque pela derrubada do veto, mas agora sim temos a nossa profissão regulamentada de historiador, não é? Bom, então vamos dar início à nossa live, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Essa live, eu vou dizer para vocês que a ideia dessa live, né? Essa live surgiu, a ideia dela, quando nós estávamos, a equipe editorial, o conselho editorial, pensando nesse momento de pandemia, né? Um momento em que a arte, a literatura se mostram necessárias, cada vez mais necessárias, e pensando também aquelas questões que têm nos atingido, né? Quando a gente vê os grupos que estão sofrendo maiores impactos com a pandemia, impactos econômicos, impactos da saúde mesmo, da contaminação, enfim. E daí, eu estava conversando com alguns amigos, né, que não são do conselho editorial, e um amigo em comum que eu tenho com o Itamar é o Fábio Vieira, meu grande amigo, geógrafo, também da UFBA, né, professor da Universidade Federal da Bahia, que me apresentou, então, a obra e me colocou em contato com o Itamar. Então, eu sou imensamente, eternamente grata, né, ao Fábio, por ter me apresentado, inclusive, a obra do Itamar, né? Então, nosso convidado de hoje é o Itamar Vieira Júnior, que é geógrafo, mestre em geografia e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, né? E a gente vai conversar sobre a pesquisa acadêmica e a criação artística, literária, né? E vamos estar tratando aqui das questões étnico-raciais e invisibilidades sociais. Então, Itamar, muito obrigada, agradeço muito, né, por você estar aqui. E me desculpe, eu disse que você é geógrafo, doutor, e não disse que você é um escritor, né, de uma obra premiada, autor de Torto Arado, um romance fundamental, que nós vamos falar mais detalhadamente, né, também de Dias, que é um livro de contos, e da Oração de Carrasco, outro livro, a Oração do Carrasco, outro livro de contos também, né, uma obra premiada, enfim, e belíssima. Então, muito obrigada, é uma honra para a História Revista tê-lo aqui com a gente. E já comentaram, um grande historiador, um grande geógrafo também, né, com certeza. Então, muito obrigada. E agora, enquanto os nossos convidados vão chegando, né, eu gostaria de pedir para você se apresentar e contar um pouco que você
anda produzindo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço, Adriana, pelo convite para participar desse encontro, desse momento, né? É sempre bom escutar, ouvir, né, o que é que as pessoas têm feito durante esse tempo, e a pandemia não foi determinante para que nós interrompêssemos as nossas atividades intelectuais, né, as nossas pesquisas, as nossas leituras, e a gente tem tocado a vida, e a tecnologia tem nos ajudado muito, né? Eu acho que este ano foi um ano de revolução tecnológica mesmo, porque começamos a lançar mão de todo o aparato que temos para dar continuidade à vida. Então, é um momento especial. Eu sou, como a Adriana falou, eu sou geógrafo de formação, e fiz um mestrado em geografia, depois eu fui para um doutorado na área de estudos étnicos, antropologia. Eu sou servidor público há quase 15 anos e trabalho com os trabalhadores rurais. Eu comecei no estado do Maranhão e apesar de ser baiano, eu passei um tempo lá e depois vim para a Bahia, onde dei continuidade a esse trabalho. E, paralelamente, eu também sou escritor, que é uma coisa muito antiga, é mais antiga até do que a geografia, do que tudo, né? Porque a literatura faz parte de minha vida desde que eu aprendi a ler e escrever. E esse tem sido um ato contínuo, né? Apesar de ter publicado mais tarde, eu publiquei com 32 anos, esse foi o meu caminho, né? Então, apesar de ser um apaixonado pela literatura, por circunstâncias da vida, eu fui estudar outras coisas, o que para mim foi muito bom, porque me deu um horizonte, me deu uma abertura, né, para tanta coisa no mundo, e hoje essas coisas passam a fazer parte do meu trabalho literário também. Uhum. Então, estou vendo aqui algumas pessoas desejando boa tarde e parabenizando historiadores e historiadoras, eu agradeço. E queria dar boa tarde a todos e registrar a presença de algumas pessoas, né? Eu registro Tiago Varges, Maria Carolina Stelzer, e também Maria Cristina Vidotti Tárrega, que Itamar é minha irmã, né? Como ela disse, por um acaso, minha irmã, professora do Direito, da Faculdade de Direito aqui da UFG, e também no mestrado de Direito Agrário, e que tem um trabalho também com quilombolas, especialmente com os Calunga, né? E ela está aqui elogiando já desde o início o seu trabalho maravilhoso junto aos quilombolas. Bom, e eu quero dizer também, o que eu vou te perguntar aqui, o que eu vou comentar, não são comentários meus, né, unicamente meu, porque sua obra, ela causa um certo alvoroço, certo rebuliço, né? Não é um livro que a gente... não é uma obra, eu vou me referir agora especificamente ao Torto Arado. Vou botar aqui para né, essa obra, Torto Arado. Ela é uma obra que causa um certo alvoroço, porque não é uma obra que você pega, lê e fala, nossa, é um livro muito bom, ótimo. Não, ela gera uma necessidade, uma reflexão, né? E uma necessidade de compartilhar, de comentar, de trocar. Isso aconteceu, em primeiro lugar, com a minha irmã, com a Maria Cristina, porque quando o Fábio me indicou a sua obra, e eu fui pesquisar, né, a sua biografia,
já me impressionou, e essa história dos quilombolas, enfim, do Brasil profundo, e eu fui comentar com a Maria Cristina, ela já imediatamente já comprou o e-book, né? Eu ainda esperei chegar o físico, mas ela comprou o e-book, imediatamente, assim, começou a ler, e já começou a fotografar e me mandar, olha isso, leia isso. E da mesma forma, eu recebi primeiro a oração do Carrasco. E quando eu comecei a ler me deu também esse rebuliço, e eu comecei, fotografei algumas páginas e mandei para os meus, para o grupo da História Revista, né? Vejam isso. Então, foi isso. E outras pessoas também, nós acabamos conversando com outras pessoas, a Maria Cristina falou, olha, comentei com outras pessoas. Então, aquilo que eu vou comentar com você agora e te perguntar, enfim, esse nosso bate-papo, da minha parte, não é só minha, né? É o que a gente tem, o que a gente conversou sobre sua obra. E isso que você estava dizendo era a primeira coisa que eu queria queria conversar com você sobre esse seu lugar de fala, né? Porque você, e nossa conversa aqui, né, sobre a produção acadêmica, a pesquisa acadêmica, como geógrafo, como um doutor em estudos étnicos e africanos, e a sua criação poética, literária, né? Então, um pouco desse seu lugar de fala, pensar um pouco também na escrita, a escrita do outro como escrita de si mesmo também, né? Então, um pouco quem é esse Itamar, e conversando com a Maria Cristina, ela falou, olha, é um geógrafo que faz uma leitura poética maravilhosa, né? Mas se eu tivesse que adivinhar, se me dissesse, olha, você acha que é alguém do direito, da história, da geografia, por causa da sua relação com o espaço. Seu livro começa, né, com uma fratura do corpo, não é? Então, esse corpo como espaço, né, você começa trabalhando o corpo como espaço, e depois esse corpo no espaço, e a obra ela é muito rica, ela dá um norte, ela orienta num espaço que a gente não conhece, mas está orientado nele, a descrição das pessoas, das casas, dos rios, a paisagem natural, é tudo muito muito bem apresentado, muito descrito como um geógrafo, né? Mas é uma leitura absolutamente poética enfim, esse seria o primeiro ponto para a gente iniciar a conversa. Se você quer comentar desse seu... Eu vou falar um pouquinho sobre a criação de Torto Arado, né? É uma história bastante antiga, que eu já alimento há algum tempo. A ideia de escrever surgiu há muitos anos, na adolescência ainda, quando eu já mantinha essa relação com a literatura, e depois de ler as obras da literatura brasileira, da geração de 30, 45, as grandes obras, né, que marcaram uma época e que revelaram o campo brasileiro, principalmente o Nordeste brasileiro, para a maior parte da população do país. Então, eu estava profundamente influenciado por essas leituras, Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, o João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, o Guimarães Rosa. Esses autores, eu estava muito influenciado, e a ideia de escrever essa história surgiu assim. E eu me lembro que eu tramei este enredo em torno de duas irmãs e da relação que elas mantinham com a terra e com o pai. Cheguei a escrever até 80 páginas do romance, mas eu tinha só 16 anos, eu não tinha maturidade para isso.
E depois fizemos uma mudança de casa, essas páginas se perderam. E daí eu segui outros caminhos, né? Fui para os estudos acadêmicos, mas sempre guardando essa relação muito forte com a literatura. E por essas coisas do destino, eu comecei a trabalhar em 2006 com populações rurais, com camponeses. Eu fui trabalhar no INCRA. E eu tinha acabado a graduação, já tinha começado o mestrado, mas estava na metade ainda. E aí eu fui trabalhar com camponeses, eu que nasci na cidade, embora a minha família paterna tenha uma relação com o campo, meu pai foi criado num povoado do interior, e essas histórias de roça, de campo, da mata, sempre fizeram parte da minha vida. Mas começar a trabalhar, né, com esses trabalhadores me deu uma capacidade muito grande de entender tudo o que acontecia no campo, né, essas relações tão imbricadas, um país que parece anacrônico, né, que, por um lado, tem tecnologia e desenvolvimento, por outro, as pessoas permanecem em situação de servidão, análoga à escravidão, e todo esse contraste reavivou de novo essa vontade de contar essa história. Mas isso eu só retomei depois que eu concluí o doutorado, e aí eu já tinha imergido em campo, em falares, em oralidade, em pesquisa, que foi a pesquisa do doutorado, mas tudo isso me permitiu ter um outro olhar, né, aprender a entender essas vidas a partir de uma perspectiva que não era a minha, era a perspectiva do outro, né? Eu sempre me coloquei nessa posição quando eu estava com esses sujeitos, com os trabalhadores rurais. Era tentar entender o mundo, as relações de trabalho a partir de suas perspectivas. E aí veio de novo eu retomei o projeto do romance e foi assim que o romance nasceu, né? Surgiu. Aham. E algo que também que a gente estava comentando sobre a sua obra, né, o que impressionou demais foi o vocabulário, o uso de um vocabulário muito verdadeiro e muito espontâneo. É claro que sua obra guarda, né, a sua pesquisa também, e disso vamos falar daqui a pouquinho, né, a respeito da compreensão, como você nos faz compreender a formação das comunidades quilombolas, não é? Mas, enfim, isso daqui a pouco a gente comenta, mas essa sua... você consegue disfarçar o erudito tão bem, né, usando um vocabulário muito verdadeiro, muito espontâneo. Me dá a impressão de ler uma obra de um quilombola, né, que guarda a tradição, as tradições ancestrais, e parece que isso tudo está em você e que você está expondo com muita naturalidade isso, usando um vocabulário que não é encontrado e colocado né, de forma muito adequada. Não é isso, né? Não é isso que sua obra dá impressão. A impressão é que você guarda mesmo toda essa tradição. Então, de que forma esse contato com essa... Até que ponto foi a sua convivência, né? Entendeu? Como você retirou isso, como você enxerga, né, da sua apreensão dessa coisa que é mais, o que tem de mais sutil, né, que é da convivência e do falar e enfim, do povo quilombola. Essa a minha pesquisa, né, ela nasce por conta da minha atividade, né, da minha atividade de trabalho, mas é algo que também remonta à minha própria história, né, a entender a história dos meus antepassados, e daí vem o meu interesse, tudo neste tema.
E eu fui... essa história foi sendo tecida, né, a partir dessa experiência, da experiência com esses trabalhadores, com os quilombolas, né? Eu não tive contato somente com quilombolas, embora o romance trate especificamente deste grupo. Durante meu trabalho eu tive contato com muitos povos tradicionais, né? Fundo de pasto, indígenas, trabalhadores acampados, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, é uma gama, né? O campo é muito diverso, o campo brasileiro. Geraizeiros, né? E essas identidades, elas flutuam também. Eu já conheci, por exemplo, geraizeiros que, passado o tempo, eles começaram a se declarar quilombola, porque eu acho que a história chegou para eles, né? Eles puderam assimilar e elaborar uma identidade que condizia mais com a própria história, com seu passado e tudo mais. E todo esse contato permanente, né, e muito longo já, porque são quase 15 anos, me permitiu mergulhar mesmo nessas narrativas, né? Por conta do trabalho, a gente precisa conversar muito com esses trabalhadores. Os campos são extensos, é uma imersão em tudo, numa vida que não é a minha, né? Que eu nasci na cidade, eu nasci em Salvador, cresci no meio urbano, andando de ônibus, de transporte público, estudando, uma realidade bem diferente, né, da realidade do campo. Então, essa curiosidade sempre me acompanhou, né, e me permitiu também conhecer outras formas de vida, né, e foi assim que eu tinha a oportunidade, por exemplo, de estar sempre com esses trabalhadores em muitos momentos, né, e aí mais tarde, por conta da pesquisa de doutorado, eu gravava as nossas conversas, não eram entrevistas direcionadas, eram conversas mesmo, e depois, e eles muito à vontade, falavam de um passado, falavam do presente, e eu, quando comecei a transcrever, e aí falando um pouco, Adriana, do que você disse, esses falares, o vocabulário, começando a transcrever essas conversas, né, eu me vi imerso numa estética literária, né? Eu acho que é a mais primeva, que vem da oralidade mesmo, de passar esse sentimento dos grandes griots da África, né? Que passavam, transmitiam a história, toda a história de um povo através da oralidade. Eu me sentia nessa posição, de estar assimilando história de grandes pensadores, né? Dos pensadores do cotidiano, de suas vidas, que eram esses trabalhadores. E eu vi ali um projeto estético, literário, muito forte para mim. E existia um ritmo, uma harmonia, uma oralidade, uma musicalidade naqueles falares. E quando eu escrevi o romance, eu quis que essa estética dos falares dos trabalhadores, embora eu não tivesse a intenção de mimetizar, até porque se eu mimetizasse esses falares, se eu repetisse da mesma forma, eles provavelmente não teriam o alcance que um livro tem, por exemplo, né? Eles se encerrariam em um determinado nicho de pesquisa. Era preciso criar algo que pudesse comunicar isso. Então, eu não mimetizei aqueles falares, mas assimilei muita coisa deles para poder narrar essa história. E isso é que dá, hoje mesmo, conversando com o Breno Mendes, que está aqui também, que é da comissão que você conheceu ontem, né? Da comissão editorial da História Revista, e hoje ele dizendo assim, como a sua obra ela tem como ela é melodiosa, como as falas são
né, comentando isso que você acaba também de comentar, né? E sobre essa... Só para pontuar, Adriana, assim, isso é muito comum, essa harmonia, essa melodia, não há nada de novo. Os trovadores já faziam isso. E quando eu penso na arte, quando eu penso em Torturada especialmente, eu penso na arte popular do Nordeste, né? Nos repentistas, na literatura de cordel, todas elas guardam essa melodia, esse ritmo. Eu acho que o livro bebe dessas fontes também, e por isso, com a outra proposta, né, que é uma proposta literária, mas bebe nessas fontes, e eu acho que isso é muito, muito comum onde a gente vive. Isso fica assim, isso dá essa leveza e esse caráter, essa espontaneidade, esse caráter espontâneo mesmo, de um vocabulário muito verdadeiro, que eu não disse, mas assim, surgiu esses comentários de uma conversa com a Marechini também, com o Marés, com o professor Marés, eu acho que você deve conhecer, né, já que foi procurador do INCRA e, enfim, e professor no Paraná, né, que gosta também muito da sua obra, que diz que gostar muito da sua obra e por causa dessas características também, né? Embora tenha mais obras, a gente conhece mais obras que tratem de literatura, que tratem desse Brasil profundo e que tratem das questões do campo, que trazem para a literatura os conflitos pela terra, né? A sua tem essa característica que é muito peculiar, que é a dessa naturalidade, né? E eu vou aproveitar e vou comentar vou colocar duas. Pronto, coloquei o Breno, não sei se você enxerga, se todos enxergam ali, porque eu não sou boa nisso, assim, com as tecnologias. Mas o Breno gostaria de saber como você entende o entrecruzamento entre ficção, né, e história ou geografia, né? Eu penso, Breno, que a ficção recria um mundo à parte, né? É claro que quando a gente escreve, quando uma obra, ela vai fazer uma opção por um ponto de vista, né? Por um momento histórico, um dado momento histórico, mas isso não é determinante. Eu penso que todo autor, ele faz um registro do seu tempo, né? Ele faz um registro de um momento, de uma época, né? Às vezes essa obra pode falar do passado e por isso mesmo pode parecer até histórica, mas geralmente quando a gente faz essa abordagem histórica tem uma intenção de entender o presente, né? O que a gente vive, esse tempo que a gente vive. Então, embora a ficção não tenha um compromisso factual com a história, a história é uma fonte inesgotável de temas e de momentos para a ficção, né? A gente está bebendo na história o tempo todo. Eu acho que uma coisa quase inexiste sem a outra, né? Se a gente não pudesse ler os livros de história, se a gente não pudesse entender esse país profundo, nisso os historiadores, né, eles nos permitem, né, adentrar tempos e espaços, né, onde não podemos viver, nos trazendo um relato, né, um relato de eventos importantes da nossa história, e aí a literatura a todo momento está andando junta, né, embora ela não tenha o compromisso de reproduzir factualmente o que o historiador registra. Se fosse assim, não existiria, por exemplo,
obras futuristas, ou que tratem de distopias, né? E a história está a serviço da literatura para tornar ela um registro do nosso tempo. E é por isso que a gente anda, todo autor, eu não conheço nenhum que não esteja lendo e se alimentando da história também para poder escrever. E aí, quando eu falo da história, eu estou falando da história, né, que é a história sobre a qual se debruçam os historiadores. A história com H maiúsculo. A gente, na literatura, costuma dizer história com H maiúsculo, porque nós também escrevemos histórias, só que essa é com H minúsculo. Mas aí, Tamara, eu quero aproveitar para colocar outra impressão do seu livro. Eu acho que, e inverter um pouco o que você falou, o que você disse. Eu acho que sua obra, O Torto Arado, especificamente, falando do Torto Arado, mostra a formação, uma riqueza, com a formação da comunidade quilombola, né? A formação dos quilombolas. E eu fiquei pensando um pouco como aparece, se não nas pesquisas dos historiadores, mas como isso acaba chegando à sala de aula, né? Porque o mínimo, né, se trata minimamente, né, das questões quilombolas, da formação de quilombola, e quando se trata, né, se apresenta a ideia de que as comunidades foram formadas por negros fugidos, né, que se juntaram lá e pronto. E ali permaneceram escondidos até que, enfim, e não é, né, e não é. Então, eu acho que a história que nós produzimos, a história que chega, que a gente consegue ensinar nas escolas, né, ela tem uma falha muito grande, que daí eu acho que a tua literatura nos ajuda a compreender, entendeu? É claro que seu livro não é um livro para uma criança do ensino fundamental, né, para o médio sim, mas dos anos iniciais, que quando se tem, sim, aprende alguma coisa da formação dos quilombos e vem o modelo de Palmares, né? Então, até com um desenho muito equivocado do que seria Palmares. Exatamente. Então, por isso que eu inverto um pouco que a literatura, nesse caso, no teu caso, ela está servindo para ensinar também. Então, acho que a história pode beber um pouquinho da sua literatura também. E eu quero, antes de você comentar, dizer, né, para quem está nos acompanhando, né, agradecer mais uma vez a presença, que pode comentar, pode perguntar, e a gente vai dialogando aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Adriana, você levantou uma questão importante, né, que é essa visão de um quilombo nos dada pela história mais antiga, né, que é essa visão de o quilombo de Palmares ficou como o único exemplo de quilombo possível, né? E essa visão, a gente costuma até dizer na antropologia, que é uma visão, o quilombo palmarista, né, ou uma visão palmarina do quilombo, porque tem como modelo o quilombo de Palmares. Mas o que dá sentido à vida quilombola, né, é justamente essa união, e o termo, ele foi ressemantizado, né, por pesquisadores, principalmente no campo da antropologia. Essa visão do que é um quilombo, né, tem muita relação com o próprio fenômeno de etnicidade, que é a diferença entre o nós e os outros, né, que isso foi construído não pelo quilombola, mas foi construído pelo próprio Estado, pela sociedade brasileira. E depois da abolição da escravatura, por exemplo, os abolicionistas, naquele tempo, eles tinham um projeto, né? Eles queriam que, além da abolição, fosse feita a reforma agrária para esses trabalhadores escravizados, e isso não foi feito.
E o que aconteceu depois, com a proibição da escravatura, foi justamente que essas pessoas ou continuaram trabalhando para os seus senhores, trocando trabalho por morada e alimento e o direito de plantar, como existe até hoje, né, no interior do país, esse regime de servidão, né, travestido da meia, da terça, né, isso é muito comum no campo. E esses trabalhadores não tinham para onde ir, né? Quando uma fazenda entrava em falência, né, ou era vendida, eles costumavam a errar, né, a andar como errantes, procurando trabalho de terra em terra. Então, o conceito que a gente pensa, né, da identidade quilombola hoje tem uma relação com essa peregrinação que se iniciou principalmente, que foi uma continuidade, né, do que já existia na escravidão, da resistência desses trabalhadores que, para fugir da opressão, costumavam deixar o cativeiro, né, eles fugiam e criavam comunidades. Existem inúmeros exemplos, exemplos não só palmares, no interior do país, mas a gente tem muitos exemplos, e outros que advieram depois da abolição, que têm essas características, né? Encontraram um lugar, provavelmente essa terra era do Estado, porque ninguém reclamava por ela, e ali se estabeleceram, formaram um grupo, e essa identidade, ela foi consolidada, né? Os marcos legais dessa identidade quilombola, ela foi consolidada por nossa Constituição, em 1988, né, com a participação de vários segmentos da sociedade, dentre eles o movimento negro, e aí foi um marco, né, porque a partir daí, essas comunidades que recebiam muitos nomes, né, e se autodenominavam de muitas formas, começou a construir o sentido, a ideia do que é ser quilombola. O Brasil também depois foi signatário de uma convenção muito importante, que é outro marco além da Constituição, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil assinou essa convenção, e nessa convenção existe algumas cláusulas, né, alguns artigos que dão sentido para tudo isso, que é a autodeclaração dos povos, né, e não fala só do Brasil, fala de todo mundo, né, os quilombolas não existem só no Brasil, essa é uma grande questão. O tráfico negreiro trouxe números, né, escravizados de origem dos reinos e dos países africanos para o continente americano, e a gente vai ver formação de comunidade quilombolas do Peru, na Colômbia, no Caribe, principalmente, muitas comunidades, na Nicarágua, em Belize, nas Guianas, ou seja, não é um fenômeno brasileiro apenas, né? Só vai mudar os nomes. No Suriname se chamam marruns, na Colômbia se chamam palenqueiros, no Peru também, na Nicarágua se chamam garífunas, e por aí vai. Mas a história é a mesma, né? Eles chegaram escravizados e ali formaram comunidades, formaram e vivem, e o Estado, nesses países também, assumiram o compromisso de regularizar sua situação na terra, né? De regularizar, identificar e delimitar e regularizar seus territórios. Uhum. Bom, a Alcilene, né, a professora Alcilene, também da comissão editorial da revista, concorda que a literatura também embasa a história, né? A Maria Cristina comenta que é difícil explicar o quilombo da atualidade, sobretudo para quem trabalha com direito, que é o caso dela, né? E que no Torto Arado fica muito clara a formação, sobretudo pelas resistências, né? Pelas resistências. Eu vou aproveitar, depois eu vou colocar um comentário do Pedro também, do Pedro Correia, uma boa tarde para ele,
daqui a pouco, quando a gente falar das invisibilidades sociais. Mas eu li, né, eu ia deixar para outro momento aí, já estou atropelando as coisas, que sua obra seria uma espécie de Bacurau da literatura, né? Porque, como também não vou dar spoilers aqui do seu livro, da sua obra, mas os contos também tem uma coisa, e aproveitando que a Maria Cristina disse, né, essa formação pelas resistências, né? Então, você mostra a formação no âmbito dessa luta pela terra, dessa afirmação das identidades, enfim, mas pela resistência, né? A formação dessas comunidades pela resistência. E parece que eu tenho a impressão, né, tanto o livro como os contos, todos os contos que eu li, que da metade para o fim ela tem uma outra velocidade, né? Pega uma outra dinâmica, assim, mas chega num final bem Bacurau, né? No sentido do fortalecimento mesmo, da resistência, de uma resistência vitoriosa. Vitoriosa no sentido da própria comunidade, né? Como, né? Enfim, agora, lendo isso, esses comentários, eu me lembrei disso que eu ouvi da sua obra, que seria o Bacurau da literatura. Né? Claro, certamente você já deve ter ouvido isso. O que você acha disso? Sim, a Lorena, só um minutinho, a Lorena Vargas, da Boa Tarde para ela, diz assim que, com certeza, vou apresentar aqui também, Alma, por exemplo, traz uma linguagem quase frenética, ao passo em que se aproxima muito bem a oralidade, acompanha a corrida da personagem pela sobrevivência. Né? Então, nesse mesmo sentido. Eu acho que é uma visão, né, que a gente tinha de que a escravidão só foi possível, por exemplo, porque não houve resistência, né? Isso a história pode nos dizer depois, né? A história dos historiadores pode nos dizer que isso não é verdade, né? Existem inúmeros documentos que provam que a abolição ela foi uma conquista dos próprios escravizados, né, dos trabalhadores escravizados. Muito mais do que uma conquista de uma elite política, né, ou de pressão, por exemplo, apenas de outros países sobre o Brasil para que isso fosse interrompido. Anos atrás, eu conversando com pessoas que trabalhavam no arquivo público da Bahia, eu soube, né, eu li inúmeros relatos de casos, de crimes que foram cometidos por trabalhadores, né, por escravizados, e nessa tentativa de se libertar de um cativeiro, né, que aquilo era um sequestro de vida, né, sem direitos, sem nada. E isso só fez me mostrar que essa resistência ela vem de muito tempo, né? É uma resistência longínqua. Isso não foi aceito passivamente. E eu acho que, da mesma forma, hoje, quando a gente olha para o campo brasileiro, a gente vê os relatos de conflitos, né? Se falam sempre em conflitos no campo. E por que existem esses conflitos? Simplesmente porque essas populações elas não aceitam o que é determinado pelo Estado, pelos poderosos, né? Por quem tem poder e dinheiro, e elas resistem, né? E resistem de muitas formas, né? E é claro que se tem violência, eles vão se defender da mesma forma, né? E isso é muito forte, pensar que essa subalternidade ela tem um limite, né? Ela nos atinge quando atinge a nossa dignidade humana. E talvez essas personagens, essa seja a última coisa, tanto que Alma ou que as irmãs de Torturado queiram perder, né? É a própria dignidade. E para isso reagem de uma forma que nos deixa de uma forma, como eu poderia dizer, que não
onde não há conciliação, né? Se desde que um lado não queira fazer essa conciliação, né, cedendo direitos, né, e aos grupos mais vulneráveis e fragilizados, essa conciliação nunca será possível. Isso não é só no campo, né? Isso acontece na cidade. As mesmas coisas, as pessoas que habitam as periferias, né? Os bairros pobres, as favelas, até vão construindo essa resistência, né? De uma forma que muitos pesquisadores vêm falando sobre isso e mostrando sobre isso. Vou comentário da Maria Cristina. Consegue ler também? Jacob Gorende diz que mesmo acomodados faziam resistência de outras maneiras. Todos e todos faziam resistência. E coloco mais um comentário dela, né? Eu acho que de alguém que até faz um importante trabalho seu junto ao INCRA, né? Não sei se você quer comentar isso, mas, sobretudo, este aqui, né? Dessas resistências, e já chamando também, Itamar, para sua... passando um pouco para outro livro, né, para outros contos, que toda a resistência e toda a servidão, né, que acaba aparecendo ali em outros ambientes, por exemplo, da oração do Carrasco, né, que você começa com alma, mas você vai para outros espaços também, para a cidade, e daí eu queria relacionar um pouco com o contexto, né, atual, né, como a gente já conversou um pouquinho, nesse contexto de pandemia, quando a gente viu cenas, por um lado, parece que esses invisíveis, a invisibilidade se tornou mais visível, não é? Já que a gente percebeu que tem milhões de brasileiros invisíveis, né? E que essa invisibilidade se tornou ali, entrou em pauta. E, por outro lado, a gente viu coisas horríveis, né? Que sempre aconteceram, evidentemente, né? Mas que agora parece que ganham uma outra dimensão na pandemia, como a empregada que perdeu seu filho enquanto passeava com o cachorrinho da patroa, né, trabalhando em tempos de pandemia, a proposta, em alguns lugares, de que o trabalho doméstico é serviço essencial, né? Deve ser mantido durante a pandemia. Que mais? Os casos de racismo, né, que a gente tem visto, não só no Brasil, né, mas estou pensando aqui mais especificamente. Isso aparece na invisibilidade ali de alguns dos seus personagens, né, de uma empregada, e aquilo fica muito marcante, é impossível não pensar no aqui e agora, sabe, no dia de hoje, enfim. Então, aí vem a minha predileção. Aí tem uma escolha minha, também reflete a escolha das personagens que vão contar essas histórias. E vem de um incômodo meu, que é antigo, com a literatura brasileira, há uns anos, que a literatura ainda é uma arte, né, uma expressão artística, voltada para um segmento da sociedade, a classe média que pode estudar e escrever, com raras exceções, como a gente teve a Carolina Maria de Jesus, né, que rompeu com isso há 60 anos. Este exato mês de agosto está fazendo 60 anos da publicação de Quarto de Despejo, e isso foi um marco para a nossa literatura. Mas mesmo com a Carolina e com outros, né, escrevendo, eu senti um imenso vazio na literatura brasileira em relação à nossa diversidade social, né, étnica, cultural,
a nossa própria estrutura de classe, né? Isso não estava muito bem delineado. E aí não é pesquisa minha, é uma pesquisa de uma professora da UNB, a doutora Regina Dal Castanhe, que trabalha com literatura brasileira há muitos anos, e ela diz que ela fez uma espécie de censo, né? E quase 75% dos livros publicados eram de autores brancos e que tinham personagens brancos, eram homens, né? E que contavam a história a partir de sua classe, eles representavam a classe média, porque justamente aqueles autores que tinham contato com as editoras, com os editores, e poderiam apresentar seu trabalho. E durante muito tempo foi assim, e eu tinha isso me incomodava imensamente. E aí, nas minhas escolhas literárias, né, para escrever, eu sempre ia pelo caminho menos óbvio, né? Eu tentava trazer os invisíveis, né? Uhum. Aqueles que o Estado e que a sociedade tentam tornar invisíveis como protagonistas dessas histórias. Era a literatura que eu queria ver, a literatura que refletisse a nossa diversidade étnica e cultural. E já existia muita gente fazendo isso, mas não era o suficiente, né? E muitas vezes não conseguia adentrar os espaços das grandes editoras. Mas o que eu venho, e durante um tempo, quando eu já havia lido tudo que havia sido produzido nesse sentido, eu até comecei a ler obras de outros países, né? Principalmente os Estados Unidos, os romances americanos, onde isso ficou muito bem marcado, né? Consolidado na década de 60 e 70, essa divergência de perspectiva, né? Toda uma literatura de origem afro-americana foi construída nesse período e ganhou força, e de fato, para mim, foi um grande exemplo, e me permitiu pensar também as nossas próprias histórias, a nossa própria relação com o fazer literário, e por isso essas personagens, elas para mim, elas ganham um sentido especial, e elas costumam protagonizar essas histórias, né? Em Oração do Carrasco mesmo, a gente vai ter uma família de ciganos, a gente vai ter uma família personagens indígenas, a gente tem imigrantes, né? Imigrantes vindos do Haiti e de países africanos, como o Senegal. A gente tem uma empregada doméstica, como você bem disse, Adriana, protagonizando um dos contos. O Bispo do Rosário, né, o grande artista que era tido como louco também, uma arte dele vai protagonizar um dos contos, ou seja, essa minha busca vem de antes, em dia já existia também, e se aprofundou em Torturado, né, porque esse tem sido o meu caminho, né, esse tem sido o meu trabalho, e é sobre ele que eu quero pensar. A literatura me ajuda a refletir sobre o nosso mundo, né, e eu acho, acima de tudo, a literatura tem um poder que é incrível, que eu considero incrível, que é esse de demarcar muito bem a alteridade, de nos permitir nos colocar na pele do outro, né, na vida do outro. Quando a gente faz quando a gente pega um livro para ler, a gente faz eu costumo dizer isso, a gente faz um pacto com o autor e com aquelas personagens que durante um tempo a gente vai viver aquelas vidas, porque a leitura é algo que a gente faz em momentos solitários, de muita intimidade, e a gente, quando está lendo uma história, imagine, a literatura é diferente do audiovisual, por exemplo, das séries ou do filme. Não é que seja melhor, mas permite o acesso às histórias numa profundidade que o audiovisual às vezes não consegue dar. Porque só a literatura a gente pode ler a ação das personagens e a gente pode ler ao mesmo tempo os seus pensamentos sobre aquilo, né? Então,
essa troca de papéis, né, que a gente faz quando pega um livro para ler, ela tem um impacto muito grande, né? Cria uma empatia em torno de personagens, de temas. A gente não costuma até se despir de julgamentos pessoais e morais, né? Porque a gente adentra a vida dessas personagens. Eu fechei meu microfone aqui. Bom, eu vou colocar um comentário do Pedro, né, que a literatura do Itamar é muito impactante, que é uma cartografia deleuziana, talvez, poética das subjetividades e das socialidades, né, e dando parabéns aí pela live. E eu queria dizer também, Itamar, deixa eu fechar esse comentário, que na oração do Carrasco, a oração do Carrasco não tem como você, o Torturado também, enfim, mas a oração do Carrasco, cada conto não tem jeito de não refletir sobre a vida, sobre nós, enquanto sociedade mesmo, né, ela obriga a uma reflexão, né, você mostra, e a Clarice Lispector também é uma referência sua, né, como para a oração do Carrasco, em um dos contos do Mineirinho, e ela disse em entrevista, que é amplamente repetido, né, que a vida é um soco no estômago, né, e esperando que a literatura dela também seja um soco no estômago. E a sua é verdadeiramente um soco no estômago, né? E o conto que dá nome a esse livro, A Oração do Carrasco, ele é muito impactante nesse sentido. Como você lida com o Carrasco, né, com uma história caminha de uma família de carrascos, né, que o primogênito assume essa tarefa de carrasco, e daí como você vai desenvolvendo isso para jogar na cara mesmo, não o carrasco, mas os carrascos, né? Os carrascos que vão do Capitão do Mato, os carrascos que ceifaram vidas, assim, e você vai para Jesus Cristo, enfim. E daí você vai desenvolvendo isso e mostrando também que o carrasco pode habitar a gente também, né? E como os carrascos, que são vários, o Capitão do Mato, e os carrascos que não sujam as mãos, né? Então, a gente tem presidentes, a gente tem governantes policiais, a gente tem esses carrascos da sociedade, né? E cujas ações estão ali travestidas de um bem, né, de livrar a sociedade de um mal, ou livrar o mundo do mal, livrar a sociedade do mal. Então, nesse momento que a gente tem carrascos, eu acho que é a hora do carrasco, né, porque a gente espia pela janela e encontra esses carrascos, né, e com medo de encontrar dentro da gente mesmo, espero que não, mas... E dali no seu conto, né, o que mexe muito são duas questões que eu gostaria que você comentasse, que fica muito claro no conto, né, a questão da reflexão, né, que afasta o carrasco da ação, né, pelo menos quando o filho que está fadado, quando ele reflete sobre a ação, né, do carrasco, ele não quer ser o carrasco. E parece que os outros eles caminham para cumprir esse papel de livrar a sociedade de algum mal. Então, essa coisa de a reflexão desvinculada da ação, e agora, quando há essa união da reflexão com a ação, há uma... Então, isso é outra questão, que é a do livre-arbítrio, né, da escolha, né, que está muito relacionada também a isso. Então, nesse momento de carrascos por todos os lados, né, esse seu conto é muito impactante, né?
E por isso que eu quis ler um trecho ontem. Pode comentar. Não, pode ler, depois eu comento. Não, aquele que eu li, Sim. depois eu posso, se alguém quiser, eu posso. Eu escrevi a Oração do Carrasco, o conto que dá título ao livro, né? Era uma espécie de alegoria sobre esse sistema que estamos, em que vivemos, onde o Estado muitas vezes oprime, o Estado muitas vezes é a mão que mata o cidadão, né? Que elimina o seu próprio povo, né? E era uma alegoria. Eu li sobre alguns países onde existem, né, a profissão exatamente de carrasco, que é os países onde existe a pena de morte, e geralmente essa profissão, em alguns países árabes, por exemplo, é passado de pai para filho, mas a gente era um exercício para pensar os carrascos que nos cercam, né? E era um exercício, não estamos livres, né? Podemos pensar os países árabes com práticas práticas antigas, né? No nosso preconceito a gente fala práticas primitivas, mas a nossa sociedade reproduz isso o tempo todo, né? O que seria, por exemplo, e aí já falando do genocídio do povo negro nas cidades, né? O que é que faz exatamente a polícia militar? Já que a gente está falando de toda uma estrutura do Estado voltada para silenciar e exterminar a população negra, né? E não por acaso o caso que desencadeou toda a nossa compaixão e o absurdo disso veio dos Estados Unidos, da mão de um policial, né? De um policial, foi com os joelhos, na verdade, de um policial branco, mas poderia ser um policial negro também. E isso mostra que o racismo ele é estrutural, né? Que ele permeia várias instituições, né? Eu vi recentemente, por exemplo, eu vejo muito movimento, e isso é muito bom, de pessoas tentando mitigar todo esse racismo estrutural que em pleno 2020, no século 21, a gente vive de uma maneira, né, que ainda é anacrônica, porque a gente é um sistema de castas e de coisas que vem lá do passado, de um Brasil colonial, que não deveria existir mais, mas que existe. E só para citar, já que tem algumas pessoas aqui do direito, por exemplo, teve um caso que eu li semana passada de uma juíza do Paraná que emitiu uma condenação ao réu, dizendo que ele, por conta da raça, ele havia praticado o crime. Em linhas gerais, foi isso, né? E isso mostra que o racismo não está só na polícia, não está só no judiciário, ele está em todos os lugares, né, em todas as ações. Se a gente não se levantar contra isso, não levantar nossa voz contra isso, contra o racismo, isso nunca vai ser modificado. E isso é um dos grandes males do nosso tempo, né? É um dos grandes males que não só o Brasil vive. Eu assinei uma carta de autores de língua portuguesa, porque recentemente em Portugal teve o assassinato de um ator, o Candé, e ele foi assassinado pelo simples fato de ser negro, por um ex-soldado de ultramar que lutou nas guerras coloniais, e isso mostra que nenhuma sociedade está livre do racismo. Então, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa pensar nele, e a oração do Carrasco foi pensando nisso, né, que o próprio Estado, que deveria proteger os seus cidadãos, ele muitas vezes cria estruturas onde a violência é a essência, né? E a própria segurança pública, a polícia militar, seria um dos exemplos, né?
Acho que você está sem o microfone, Adriana. Mas a sua habilidade nisso é demais, né? Obrigada, Itamar. Eu aproveito, então, nesse sentido, o comentário da Maria Cristina, Sim. que nós temos poucos autores negros, né? Carolina Maria de Jesus, que precisou ser encontrada e apresentada pela elite branca. E como Né? uma autora, ela foi apresentada como uma autora exótica, né? Como alguém que vivia naqueles espaços que todas as cidades tinham, mas ninguém se interessava por eles, né? Então ela traz um certo exotismo. É verdade, Maria Cristina. E aqui também outro comentário, né, que as autoras negras, sobretudo elas, conquistaram um importante espaço com a literatura sobre a vida das pessoas, né, filhas e filhos dos escravizados. Né? E que é mais de... E a fala da juíza, seguramente integrante do grupo criminoso, em razão... A fala da juíza foi essa, seguramente integrante do grupo criminoso em razão de sua raça. Exatamente. Isso mostra, né? Não é um problema apenas do judiciário, é também do judiciário, mas permeia todas as por isso que falamos em racismo estrutural, né? E a gente se ilude, muitas vezes a gente se ilude com um discurso que não ajuda em nada. Por exemplo, eu não sou racista, ou eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, né? As pessoas costumam dizer. Mas o que a luta é contra toda uma estrutura racista, né? E o próprio Estado, ele é racista. Então, se não fosse, e neste momento, parece que todas as vozes, né, contrárias a esse direito fundamental, né, foram soltas e falam abertamente sobre isso. E a gente vive um momento crítico, né? Mas que eu espero que seja um momento de grande mudança também, porque cada vez mais a gente fala sobre isso. É uma coisa que, por exemplo, há 20 anos a gente falava em guetos, né? Em nichos. Hoje a sociedade está discutindo isso mais abertamente e uma série de movimentos, a própria tecnologia nos ajuda a registrar esses momentos e o que é importante para a gente discutir isso na sociedade, né? Uhum. Vou pegar mais... A Maria Cristina falou de outras escritoras, né? E a Conceição Evaristo também, e a Lorena também falou de um caso de Goiás, né? A Leodegária de Jesus, né? Toni Morrison, para mim, Maria Cristina, foi um grande exemplo assim de literário. Quando eu descobri a obra da Toni, eu me apaixonei e pude ler tudo. Foi uma experiência incrível, né? Eu recomendo sempre que leiam a Toni. Fez 1 ano agora que ela faleceu, mas é uma grande autora. Ela não tem uma obra extensa, a obra da Toni é uma obra com poucos livros, mas livros fortes, densos e necessários, que nos ajudam a pensar a própria história, né? Porque a Toni, ela bebe na história também, ela vai... a obra dela tem uma linha temporal, né, muito, muito clara, ela não se furta a voltar muito no passado para contar uma história, como ela escreve também sobre o último livro dela, ela escreve sobre este momento que a gente vive, né, um momento mais recente, mas ela escreveu sobre a escravidão. Eu sugiro um livro que eu acho que é um dos grandes livros da literatura universal do século XX, que é a Amada, da Toni, e que foi inspirado por uma matéria de jornal. Ela começou a escrever esse livro quando ela descobriu a história de Margaret Garner, uma escravizada que fugiu do cativeiro, e ela pratica um crime,
né? Porque ela, para se defender da própria escravidão, quando vão tentar recuperá-la. E isso é um livro, é um dos grandes livros da história da nossa literatura do século XX, eu recomendo a todos. E no Brasil temos a Conceição Evaristo, que é uma voz potente, né? E que nos mostra o quanto as nossas estruturas são racistas, porque ela só pôde, mesmo escrevendo a vida toda, ela só pôde publicar muito tarde, né? A Conceição publica há menos de 20 anos, e ela tem uma obra muito marcada, muito potente, não havia o interesse das grandes editoras por esse tipo de literatura. Outra autora que vale ressaltar, além da Carolina, da Conceição Evaristo, é a Ruth Guimarães, né, também. A Ana Maria Gonçalves, que eu considero escreveu o grande romance até o momento do século XX, desses primeiros 20 anos, que é Um Defeito de Cor, que é um colosso de romance, porque ele é grande e é de grande impacto também. É um romance de quase 1000 páginas, mas eu recomendo a todos que leiam, porque conta a história, a protagonista é a Luísa Marim, que é a mãe do abolicionista Luiz Gama, e conta a história dessa personagem, que é chamada de Kendê, que vem da África, é escravizada no Brasil, tem o filho vendido, né, pelo próprio pai, o homem que a estupra e é pai dessa criança. Ela volta para a África e depois, muito velha, volta para o Brasil para tentar encontrar esse filho, né? E isso é inspirada na história da Luísa Marim, do próprio Luiz Gama, que depois se tornou o famoso abolicionista Luiz Gama. E é muito, eu recomendo fortemente. Mas, assim, e cada vez mais, Maria Cristina, vem surgindo autores, né, autores negros, e as próprias editoras já despertaram para isso, esse interesse por autores que tragam que venham preencher essa lacuna que existe na nossa literatura. Não só autores negros, como indígenas também. E isso tem sido muito forte. Eu acho até que eu tenho uma teoria que isso reflete a política de cotas, por exemplo, né, que foi implantada lá em 2005, começou a ser implantada e levou para a universidade um contingente de pessoas que antes não tinham acesso à universidade, e essas pessoas hoje formadas, trabalhando, elas vêm demandando leituras sobre suas vidas, né? Então, isso tem sido muito forte, é muito crescente esse sentimento de que cada vez mais os leitores que vêm dessa formação que começou lá em 2005 buscam, né, histórias sobre si, sobre seu povo, né, e sobre suas origens também. Não está aberto agora. Então, estão aparecendo aqui outros comentários, né? Aqui que a Maria Cristina também, que reflete o acesso à educação, com certeza, né? E outro aspecto, Itamar, que também das conversas, né, sobre sua obra, um aspecto da sua obra, e sobretudo especificamente do Torturado, é um caráter de literatura fantástica, né? Uma obra que parece de literatura fantástica, mas que o fantástico ali vem da própria tradição que você trabalha, que você traz à tona, que você revela no seu livro, né? Então, por exemplo, chega ao ponto de uma entidade, em algum momento, torna-se narrador, né? Enfim, é um personagem ali. Então, o realismo, parece, o fantástico ali está mais... já vem junto, já está carregado dessa tradição, né? Dessa cultura, enfim. Né? Então,
se você comenta alguma coisa dessa literatura fantástica que é a sua obra também, por essa carga da própria tradição. Eu vou citar o Garcia Marques, que sempre recebeu o rótulo, né, de um escritor o grande escritor do realismo mágico. E aí, quando diziam ao Gabo que ele escrevia realismo mágico, ele dizia: mas vocês não conhecem a América Latina, porque se conhecessem a América Latina, não diria que eu escrevo realismo mágico. Existe aí uma diferença grande. A minha intenção na literatura é mostrar cosmovisões diferentes da que é hegemônica, né? Que seria aquilo que a gente tem como a ciência, né? A nossa sociedade ocidental. É a ciência, é o grande, é o que nos norteia pelo caminho, né? É o que é capaz de nos dar respostas para a vida. Mas a gente vai encontrar pessoas, segmentos da população que tem uma visão distinta e que vai diz respeito às suas crenças, à sua própria história, né? E em Torturado, que é um romance que traz, que aborda as relações que adveio, por exemplo, com o Jaré, que é uma religião que só existe na Chapada Diamantina e que é uma espécie de sistema de crenças que tem em sua gênese aí as religiões de matrizes africanas, o espiritismo, o catolicismo rural, e tudo isso é o Brasil, né? Esse caldeirão, essa mistura que é esse país. E nessa religião, eu gosto de chamar de religião para não hierarquizar, né, o que é religião e o que não é religião. Nessa religião, os encantados, né, que seriam entidades ligadas com vínculos à história e à natureza e até mesmo às pessoas, elas se comunicam nas cerimônias, na liturgia, né, elas se comunicam com a audiência, com aqueles que a seguem. Então, a história da narradora, que é uma encantada, uma das narradoras é uma encantada em Torturado, né? Ela tentava refletir justamente essa cosmovisão de determinados grupos, né? E, neste caso, os quilombolas da Chapada Diamantina podem falar muito bem sobre isso, a cosmovisão que eles têm sobre determinados fenômenos da vida. E para a gente pode soar exótico, até estranho, uma entidade narrar uma história, mas para eles isso faz parte da vida, então não é tão estranho. A minha proposta, quando a encantada quando ela se propõe a narrar uma parte da história, é justamente mostrar como a nossa visão de mundo é limitada, né? Que a gente não se abre para outras cosmovisões que não são as nossas. E era um pouco levar essa cosmologia quilombola, né? E não é uma cosmologia hegemônica quilombola, é de um grupo específico da Chapada Diamantina da Bahia, mas é levar essa cosmologia para que todos possam acessá-la de alguma forma, né? E com isso se sentir impactados e conhecedores também de uma forma de vida que não é a do leitor. Uhum. E era nesse sentido exatamente que a gente comentava, e agora a Maria Cristina também, a Cris já me corrigiu, Dri, a entidade para nós, Itamar encantada, né? Nesse sentido mesmo, de que esse caráter que a sua obra tem ou uma aparência de literatura fantástica, né? Uhum. Exatamente nesse âmbito do que é fantástico, né? Nessa literatura latino-americana, né? E que vem, por isso que eu disse naquele sentido, que vem dessa própria tradição que você traz, né? Como você diz, bem explicou aí, né? Dessa cosmovisão, né? O que é natural lá pode parecer estranho. Sim. Então, nesse sentido que então
Eu agradeço. Itamar, eu vou dar um recado para aqueles que estão nos acompanhando, que nós colocamos o link para fazer a inscrição para os certificados, porque a gente emite certificados, né? E quero abrir para... que a gente está caminhando para o final, eu te falei 1 hora, já estamos com 1h20, né? Eu agradeço, tá? O papo está ótimo, por isso que estendemos um pouco mais. Eu quero abrir, se alguém quiser mais algum comentário, né, antes de encerrarmos, né, podem ficar à vontade. Espera aí, vou projetar um comentário. Olá, sou a Andréia, do PPGDA, e, de fato, recentemente ouvi uma maravilhosa abordagem do Antônio Bispo, um líder quilombola, falando sobre a cosmovisão, por um lado, e a cosmofobia, por outro. Obrigada, André. Pode comentar. Isso é muito interessante, né? Quem fala, quem escreve, muitos autores escrevem sobre isso, mas a gente tem um grande pensador brasileiro, acho que a gente valoriza pouco nossos grandes cientistas e pensadores. O Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, é um grande pensador. Ele tem um pensamento brilhante, né, sobre toda uma pesquisa de uma vida. Ele é professor no Museu Nacional e ele teceu o conceito de perspectivismo ameríndio, que na prática é um perspectivismo que serviria para você fazer uma leitura de qualquer grupo, né, de qualquer sociedade, e você vai ver como as visões de mundo são diferentes, né? A gente já tem uma série de obras do próprio Viveiros, como por exemplo, A Inconstância da Alma Selvagem, mas a gente vai encontrar A Queda do Céu, do David Copenau, que nos faz imergir na vida dos Yanomamis, né, em Roraima, e é uma obra fundamental para a gente entender o mundo, entender o Brasil, né, e o que o Brasil fez com os nossos povos originários. Tem os livros que estão muito acessíveis, você consegue até baixar um deles de graça na Amazon, que é o Ailton Krenak, né, que é outro grande pensador indígena e que está sempre falando de maneira muito didática sobre essa troca de lugares, né, sobre entender o mundo, sobre um mundo através de outra perspectiva, que não seja essa perspectiva hegemônica ocidental. E eu acho que tem muito a nos ensinar, principalmente porque a gente vive um momento crítico, né? Essa pandemia, ela é reflexo das atividades que a gente predatórias da nossa sociedade com o mundo. A doença, ela saiu de um local isolado na China, né? Provavelmente de um animal, e por essa ação predatória ela passou para o corpo humano. Isso não é a primeira vez na história, inúmeras vezes isso aconteceu, né? Mas a gente vem depredando o mundo numa velocidade impressionante, né? O aquecimento global e tudo mais. E os povos originários têm muito a nos ensinar, né? A modificar essa relação com a natureza. O próprio livro, Torto Arado, ele tenta nos colocar, e aí a literatura nos ajuda a nos colocar no lugar das personagens, né? Nos apresenta um mundo de outra forma. É um mundo que é personagem também, é um mundo-tempo que está interagindo conosco o tempo todo, né? Isso não fui eu que criei, isso é perspectivismo ameríndio, isso é cosmovisão de sociedades outras, né, que fazem parte do nosso mundo e que às vezes a gente menospreza, a gente despreza, a gente não se debruça para entender. E eu acho fundamental que a gente compreenda, até para a gente modificar a nossa relação, que a nossa relação com o mundo, ela não é saudável, né? E ela está nos levando à própria destruição. E para que a gente possa modificar isso, a gente precisa fazer uma outra leitura do mundo. E os povos indígenas, as comunidades tradicionais, podem nos fazer entender o mundo de outra forma. E certamente a gente vai preservar mais ele.
Isso. Eu quero pedir desculpa para a Andréia, que eu fui ler PPGDA. Desculpa, é do Direito Agrário, né? É o programa de pós-graduação em Direito Agrário. Me desculpe, que eu não identifiquei imediatamente. Itamar, eu agradeço demais, né, esse papo, assim, excelente para mim, muito inspirador, como a Alcilene também disse, uma conversa inspiradora, alguns comentários nesse sentido, parabenizando, né? Eu vou passar, então, a palavra para você, se você quiser acrescentar algo, comentar algo, e ficou para trás alguma coisa que eu comentar da figura feminina na sua obra, da figura feminina, como você... A gente, não é bom nem esgotar, para a gente ter motivações para conversar de novo. Então... Só sobre o Ailton Krenak, que eu terminei não citando, eu falei, tem um livrinho na Amazon, e eu falo livrinho não é porque é pouco importante, não, é porque o Ailton, ele costuma falar assim, são livrinhos mesmo, né? Porque são pequenos, mas são livros pequenos com uma de grande interesse, né? Que traz uma visão de mundo muito própria e aborda com muita propriedade os grandes problemas do nosso tempo. Esse que está gratuito é o Amanhã Não Está à Venda, ele está gratuito, você consegue ler ele em e-book, e tem outros dois que são muito baratos também, que vocês conseguem ler, eu acho que muitos de vocês já devem ter lido, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, que é o último que saiu dele, eu recomendo fortemente que leiam. Não é literatura de ficção, é um pensador do nosso tempo, né? E falando a partir de sua perspectiva, a partir de sua cosmovisão, que é muito interessante. Pode nos ajudar a pensar saídas para a encruzilhada em que nos metemos. Eu queria agradecer a Adriana Vidotti pelo convite, agradecer a toda a audiência, né, que acompanhou este encontro. Eu espero ter tratado de assuntos relevantes para vocês também. E agradeço, Adriana, pelo convite. Nós que agradecemos, vou agradecer em nome de todos da comissão editorial da História Revista e também vou agradecer em nome também do nosso público, Itamar, porque foi assim, foi um grande prazer, foi muito bom, foi ótima. A Alcilene está dizendo, a voz feminina ficará para a próxima, né? Porque a Alcilene, na obra, a figura feminina, essa cosmovisão, ele apresenta na fala das mulheres, né? E no conto Alma também, a figura daquela mulher tão... Eu li ontem, eu me equivoquei, não foi da oração do Carrasco. Eu tinha selecionado um trecho da oração do Carrasco para ler ontem e acabei lendo da Alma, né? Mas, assim, essa figura da resistência caminhando para frente, né? Caminhando adiante, e aquilo que vocês tinham comentado, né? Tá. Eu acho que você está recebendo um convite aqui. Enfim, mas a Maria Cristina está dizendo assim que a questão dessa figura feminina, enfim, vai ficar para um outro debate com o pessoal do direito e arte e literatura. Né? Eu acho que isso é um convite para você, mas depois vocês... Tá bom? Espera aí. Então, Itamar, eu agradeço muito. Eu queria só dar a notícia da nossa próxima live, né, que vai ser com o Rodrigo Turim, da Unirio, com mediação do Breno Mendes, e o tema, só um minutinho, a experiência da temporalidade na pandemia. A experiência da temporalidade na pandemia,
as nossas lives são às quartas-feiras, mas essa, excepcionalmente, vai ser na terça-feira, dia 1º de setembro, né, às 17 horas, o horário é o mesmo, por causa da agenda, um problema de agenda. Então, excepcionalmente, na terça, né? E a Maria Cristina está dizendo que é convite, sim. Tá bom? É um grupo também muito bacana de direito e arte, literatura, né? Que tem, inclusive com alguém eu acho que foi com alguém da UFBA, um sobre Clarice Lispector, eu tenho acompanhado também alguns, assim, e parece que tem alguma coisa que vai ser sobre Chico Science. Tem tido uns debates muito, muito bacanas, também com uma forte presença aí do Nordeste, não só, né? E ela está pedindo desculpa por ter excedido nos comentários, Maria Cristina, e da minha parte, de forma alguma, foi ótimo. Não se excedeu, não. Então, tá bom. Um abraço, então, gente. Um abraço a todos e todas. Boa noite. Boa noite.